Ao longo dos 20 anos em que foi produzido aqui no Brasil, o Chevette, o primeiro carro pequeno lançado pela Chevrolet por aqui, recebeu apenas duas grandes restilizações que mudaram completamente o seu visual. A primeira foi lançada em 1977, já como linha 78, e apenas a dianteira foi restilizada, que deixou de ter a frente em ângulo negativo, e passou a ter a dianteira semelhante ao do Chevette norte-americano, que lembrava o design dianteiro do Pontiac Firebird, trazendo agora faróis redondos alojados em capelas e grade bipartida, além de frente inclinada. A segunda restilização veio em 1983, mas dessa vez mudando tanto a dianteira como a traseira, e foi a mudança mais profunda que o modelo ganhou em toda a sua história, tendo como inspiração o então novo Chevrolet Monza, lançado em 82, recebendo o apelido de Monzinha por conta disso. E foi com algumas atualizações visuais a partir dessa nova aparência que ele saiu de linha lá em 1993, sendo substituído pelo Corsa um ano depois, em 94. Mas a sua história aqui no Brasil poderia ter sido bem diferente. Segundo a edição de outubro de 1986 da revista Quatro Rodas, o Chevette ganharia não uma terceira restilização, mas sim uma nova geração com uma plataforma totalmente nova e linhas bem mais condizentes com a década de 80, ou seja, um novo Chevette muito mais moderno, que seria lançado já no final dos anos 80, e todos os detalhes desse carro é que você vai ver nesse vídeo. O Chevette foi lançado originalmente em 1973, no mercado brasileiro, na carroceria sedã de duas portas, sendo um projeto de carro popular mundial da marca alemã Opel, que pertencia na época ao grupo General Motors, e foi vendido por várias marcas do grupo ao redor do mundo, com alterações estéticas e mecânicas, atendendo às exigências de cada mercado. Ele foi, aliás, o primeiro carro mundial da General Motors, utilizando a plataforma Global T, construída pela Opel em parceria com a japonesa Isuzu, outra marca do grupo General Motors na época. No Brasil, ele foi vendido pela Chevrolet, em 3 tipos de carrocerias ao longo de sua história: sedã de 2 portas, 4 portas e também na versão hatch de 2 portas, tendo seu auge de vendas entre o final dos anos 70 e início dos anos 80, tanto que em 1983 ele foi eleito o carro mais vendido do Brasil, com 85.984 unidades vendidas, desbancando definitivamente o Fusca, que nunca mais voltaria a ser o carro mais vendido no país, visto que além do carro a essa altura já estar extremamente defasado, havia concorrentes muito mais modernos, como o próprio Chevette, e a Volkswagen já havia colocado o Gol com a intenção de substituí-lo de uma vez por todas. E foi nessa época, mais precisamente no final de 1984, que de acordo com a edição de outubro de 86 da Quatro Rodas, foi realizada uma pesquisa secreta do setor de levantamentos e pesquisas de mercado da empresa, e nela foi apresentado o que seria o protótipo do novo Chevette brasileiro. Esse suposto Chevette não era bem uma novidade, era aqui no Brasil, mas ele já era fabricado pela Isuzu no Japão e pela Holden na Austrália, desde 1985, com o nome de Gemini. Esse carro era feito sobre a nova plataforma R, que foi a substituta da plataforma mundial T da GM. Uma curiosidade é que, diferente da plataforma T da GM do Chevette original, que previa que o mesmo carro fosse fabricado em diversos países com alterações no desenho e na mecânica, de acordo com as preferências locais, o carro da plataforma mundial R seria fabricado em apenas 2 locais, sendo eles no Japão pela montadora Isuzu e na Austrália pela Holden, e isso aconteceu por motivos econômicos. Esse modelo seria exportado da Austrália e do Japão para diversos países pelo mundo, como os Estados Unidos, onde esse modelo seria vendido com o nome de Chevrolet Spectrum de 1985 até 1988 e pela Geo apenas em 89, e também pela própria Isuzu, com o nome de iMark. Além disso, ele chegaria ao Canadá com o nome de Pontiac Sunburst, exportado de 85 até 89, e também com o nome de Chevrolet Spectrum, de 85 até 88. Já em países da América Central, o seu nome era Isuzu Gemini, e no Chile, Argentina e Equador, ele era o Chevrolet Gemini, entre outros países que ele foi exportado e vendido com diferentes nomes e marcas. Curiosamente, no próprio Japão e Austrália, o nosso Chevette original foi vendido com o nome de Gemini, e esse, digamos, novo Chevette também era chamado de Gemini nos 2 países, já que ele era considerado a segunda geração do modelo. A título de curiosidade, no país asiático, por exemplo, ele foi oferecido nas carrocerias sedã e hatch, com 4 opções de motorizações, sendo elas o SOHC de 1,5 litro, alimentado por carburador de 86 cavalos, 1,5 litro turbo diesel com 70 cavalos, 1,7 litro a diesel de 50 cavalos de potência e de 1,6 litro, podendo vir em diversas versões de acabamento, sem contar que ele tinha tração dianteira. E era esse carro que supostamente a Chevrolet tinha intenção de lançar no final dos anos 80, com o nome de Chevette. O modelo que foi apresentado nessa pesquisa secreta, realizada pela GM do Brasil, era a versão norte-americana do Gemini, o Chevrolet Spectrum,
vendido nos Estados Unidos. O carro de fato foi testado nas ruas e estradas brasileiras, como podemos ver nessas imagens da 4 rodas, inclusive com placas do Brasil, exibindo linhas retas e bem modernas para a época, com colunas finas e uma grande área envidraçada. Os faróis quadrados instalados dentro de capelas lembravam vagamente o Chevette pós-77, e exibia grade retangular com o logo da Chevrolet no centro. Haviam 4 luzes de seta, sendo 2 na dianteira e 2 nas laterais, que provavelmente seriam retiradas se esse modelo fosse realmente lançado, já que os piscas laterais eram instalados por conta da legislação norte-americana. Porém, é interessante notar que esse protótipo não tem o retrovisor do lado do passageiro, outra mendigaria comum das montadoras no Brasil na época. E se você gosta dessas curiosidades, não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like, isso me ajuda a continuar produzindo mais vídeos como esse. E ainda segundo a 4 rodas, o carro seria lançado com o mesmo motor do Chevette antigo, o 4 cilindros em linha de 1,6 litro, de 72 cavalos de potência. Poderia até fazer sentido o lançamento desse Spectrum aqui no Brasil, como uma segunda geração do Chevette, já que de fato ele foi considerado lá no Japão uma segunda geração do Gemini, o Chevette japonês. Mas pelo contexto que a Chevrolet se encontrava no Brasil, em meados dos anos 80, talvez não faria sentido mesmo lançar esse carro, já que ele só era produzido no Japão e na Austrália, e as importações nessa época estavam proibidas, e só sobraria a opção de produzi-lo aqui. Porém, provavelmente não valeria a pena financeiramente para a Chevrolet, visto que o Chevette, apesar de ser um carro de entrada que já era antigo e defasado, vendia bem, consequentemente não valendo a pena realizar o grande investimento para produzir essa segunda geração aqui no Brasil. Mas será que se ela realmente lançasse esse carro como uma nova geração do Chevette, ele faria sucesso aqui no Brasil? O que você acha? Deixe aqui nos comentários. Lembrando que isso são somente suposições, haja vista que a Chevrolet nunca realmente explicou o porquê desse carro nunca ter sido lançado, ou até mesmo o motivo pelo qual ele estava sendo testado pelas ruas e estradas do Brasil nessa época. Como sabemos, o carro que realmente substituiu foi o Corsa, em 1994, e talvez essa tenha sido a melhor decisão. O Corsa foi um verdadeiro sucesso, ficando em linha por 22 anos, e sem dúvidas foi um substituto digno do Chevette. A título de curiosidade, na Europa, onde o nosso Chevette nasceu, ele seguiu sua evolução natural com a Opel. Lá ele era a terceira geração do Opel Kadett, conhecido também como Kadett C, e foi substituído em 1979 pelo Kadett D, seguido pelo Kadett E, lançado em 1984, que veio ao Brasil com o nome de Kadett mesmo. E lá no Japão, o Isuzu Gemini, o equivalente ao Kadett C na Europa, seguiu uma evolução totalmente diferente. O primeiro ficou em linha de 74 até 87, já a segunda geração, que foi a que a Chevrolet testou no Brasil, chegou em 85 e ficou até 1990. Já a terceira ficou de 1990 até 1993, a quarta de 1993 até 1996 e a quinta geração ficou em linha de 1997 até 2000. Mas e aí, o que você achou de toda essa história? Deixe aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que gosta de saber desse tipo de curiosidade. E se você gostou de ver essa história, vou deixar um vídeo aí na tela sobre os carros que a Ford cancelou aqui no Brasil. Tem Del Rey com cara de Mercedes, Corcel hatch, entre muitos outros bem curiosos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.